Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém, queridos? Queridos, eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje e eu vou usar um pouquinho da história de Pedro. Pedro é um cara extraordinário, amém? Quando você olha para Pedro, não sei você, mas muitas vezes eu me identifico e eu me vejo em Pedro. Eu percebo a humanidade de Pedro sendo exposta em vários momentos no Evangelho, na caminhada com Jesus, caminhando como equipe, as dificuldades, as lutas de Pedro. E quando nós olhamos para isso, queridos, nós vamos vendo e se identificando com ele. Nós vamos olhando, percebendo, e eu gosto muito da história de Pedro. E nós vamos caminhar um pouquinho, queridos, e ver o florescer do chamado ministerial de Pedro. Se hoje eu pudesse dar um tema para a nossa mensagem, eu colocaria como florescendo no propósito, florescendo no chamado, no ministério. E nós vamos usar a história de Pedro, queridos, e nós vemos que Pedro começa a sua vida pescando em Betsaida, uma cidade lá do Mar da Galileia. Ele tinha um irmão chamado André, e ele era sócio de uma empresa de pesca junto com Tiago e João. Quando nós olhamos esses quatro personagens, os quatro se tornam os apóstolos do Cordeiro, queridos. Logo depois, logo de um tempo, de um chamado, de um florescer, eles se tornam apóstolos do Cordeiro. Esses quatro homens. A empresa de Pedro, ela prospera tanto, queridos, a ponto de eles terem contato social com o sumo sacerdote da época. Então, provavelmente, queridos, sabendo desses fatos históricos, nós podemos chegar a uma conclusão que a empresa de Pedro, ela funcionava muito bem, porque não era qualquer judeu que tinha o contato com o sumo sacerdote, e Pedro, ele tinha esse contato pessoal. Sabemos também que Pedro era casado, porque em certa feita sua sogra estava com febre, Jesus foi lá e curou ela. Jesus ama as sogras, posso ouvir um amém? E nós somos desafiados a amar as nossas também. A minha não está aqui, eu posso falar hoje. Jesus ama as sogras, queridos, e nós somos desafiados a isso. Olha o chamado, quando Pedro recebeu o seu chamado. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei pescadores de gente. Algumas traduções, pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Queridos, um contexto histórico, só para a gente entender um pouquinho, para um judeu ser chamado para seguir um rabi, um mestre, era algo de muito valor social. Os meninos eram treinados como talmidins, queridos, eles aprendiam sobre a palavra de Deus, e depois eles faziam alguns testes para ver, e alguns eram aprovados, os mais nerds, queridos, dizendo assim, para a gente entender, os mais nerds eram aprovados, e eles iam para ser discipulados por um rabi, e provavelmente Pedro não foi chamado por nenhum, queridos, e ele foi pescar, assim como a maioria dos judeus. Quando Jesus passa e chama eles, queridos, e muitas vezes nós não entendemos como que alguém passa assim, um pregador passa, chama, o cara larga tudo e segue, porque o contexto histórico é que era de grande valor social, as pessoas buscavam isso, e Jesus ele vai, passa por Pedro e chama ele, queridos, e Pedro o segue. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Talvez você tenha um chamado ministerial, talvez você tenha um chamado para seguir e servir a Jesus, de forma ministerial. Jesus chama, queridos, quem está trabalhando, posso ouvir um amém? Jesus não chama quem não está fazendo nada. Ah, não estou fazendo nada, então eu vou lá ser pastor. Queridos, isso não funciona, nunca funcionou e nunca vai funcionar. Jesus sempre vai chamar quem está trabalhando. Se você vê os chamados dos homens de Deus na Bíblia, queridos, o que Eliseu estava fazendo? Ele estava atrás de 12 juntas de boi, comendo poeira. Elias passa o manto sobre ele, fala, segue-me, ele falou, espera só um pouquinho, desmonta as carroças, mata os bois, faz um churrasco pessoal e vaza. Mas ele estava trabalhando. Queridos, Jesus sempre vai chamar as pessoas que estão trabalhando. Posso ouvir um amém? Jesus sempre vai fazer isso.
Jesus olhou o propósito em Pedro. Olha o que Mateus capítulo 4, versículo 19 nos fala. Jesus disse: venha comigo e os farei pescadores de gente. Venham comigo. E eu farei vocês pescadores de homem. Queridos, quando Jesus olha para Pedro, queridos, o que Jesus estava enxergando naquele homem? Ele estava enxergando Pedro lá dos apóstolos, dos Atos dos Apóstolos. Jesus estava enxergando Pedro daqui a 3 anos e meio. Consegue me entender? Jesus olha para Pedro, mas ele não estava vendo Pedro no presente. Ele estava vendo Pedro, queridos, 3 anos e meio depois. Sempre quando nós falamos de chamado ministerial, falamos de propósito, nós precisamos olhar para as pessoas lá na frente. Queridos, se olhar para agora, você mata um. Aleluia. Se o líder de grupo familiar olhar para a pessoa agora, no que ela está sendo hoje, você não cuida de ninguém, queridos. Sim ou não? Jesus estava olhando Pedro lá na frente. Jesus estava vendo o propósito de Deus implantado na vida de Pedro. Queridos, para cada pessoa existe um propósito. Posso ouvir um amém? Você já percebeu que Deus não faz nada em linha de série? Deus não faz nada por linha de série, queridos. Cada pessoa, uma é diferente da outra, desde as formas físicas, a maneira de falar, a maneira de se movimentar. Seu coração, queridos, tem uma frequência cardíaca que não se iguala a ninguém. A ninguém, queridos. A sua fisiologia não é parecida com a de ninguém. Consegue me entender? Para cada pessoa, um propósito. Para cada pessoa, um propósito. E deixa eu te falar uma coisa. Cada pessoa é um universo de possibilidades. Cada pessoa é um universo de possibilidades. Por isso que a gente não enquadra pessoas ao seu sobrenome. Aqui na colônia as pessoas têm essa mania. Ah, mas aquele é um fulano de tal, e fala o sobrenome. Como se a pessoa fosse enquadrada em cima do seu sobrenome. Como a pessoa fosse enquadrada em cima da sua etnia. Como se a gente pudesse enquadrar pessoas em um quadrado e falando, as pessoas só tomam decisão desse jeito porque são assim. Queridos, isso não é verdade. Pessoas podem nos surpreender com as suas decisões, tanto para o lado bom como para o lado ruim. Por quê? Porque pessoas são um universo de possibilidades. E por isso que discipulado não tem uma forma. Pastor, alguns pastores já me perguntaram, qual que é a forma que vocês fazem discipulado? Como que vocês fazem para funcionar? Qual que é o manual de regras? Quais são as lições? Queridos, isso não existe. Porque discipulado não é uma forma, são múltiplas formas. Sim ou não? Quando a gente vai para a educação física, queridos, existe algo que se chama individualidade biológica. É um dos pilares do treinamento desportivo. O que funciona em uma pessoa não funciona em outra. Por isso que não adianta você pegar o treino da Thalia e achar que você vai sair correndo igual ela, você não vai. Porque existe individualidade biológica, para cada pessoa um treino. É assim que nós pensamos na educação física. Quando nós olhamos para nós como igreja, discipulado, para cada pessoa um discipulado. Uma maneira, um jeito, queridos. Múltiplas formas. Olha que interessante, Eclesiastes capítulo 3, versículo do 5 ao 6. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo o propósito. Porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Queridos, para cada propósito existe um tempo e um modo. Cada pessoa tem um propósito embutido nela, sim ou não? E para cada pessoa vai ter um tempo e um modo. Um tempo e um modo, para cada pessoa um propósito, e para cada pessoa um tempo e um modo, um quando e um como.
E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Deixa eu falar com você, apacentador de grupo familiar. Deus está te dando um coração sábio. E você vai discernir tempo e modo no seu grupo familiar, de agir em cada situação. Porque o coração sábio discerne o tempo e o modo. Para cada pessoa um propósito, para cada pessoa um tempo de agir, um modo de agir, um quando e um como. Por isso que nós não temos uma cartilha. Aleluia. O coração sábio discerne o tempo e o modo. Por isso, queridos, largue as cartilhas. Largue, abandone a cartilha. Sim ou não? Abandone a cartilha, queridos. Caminhar com Jesus não é um manual de regras, queridos. Não é, nunca foi e nunca será. Não é um manual de regras, não é uma receita de bolo. Ah, como que funciona com um, vamos fazer e reproduzir para funcionar com o outro. Não funciona, nem com igreja não funciona. Queridos, nós estamos ali em Campo Largo, queridos, não tem nada a ver com vocês daqui. É totalmente diferente. Não adianta pegar a mesma história e tentar implantar lá e achar que vai ter os mesmos resultados, que não vai ter. Posso ouvir um amém? Porque é diferente, queridos. Apesar que seria muito bom ter um manual. Você não acharia melhor? Pastor, me diz aí o que pode, o que não pode, e o que eu faço para agradar a Deus, escreve em uma cartilha, me dá e eu vou fazer sim. Sabe quem que fez isso? O povo lá no Egito, quando saiu do Egito. Quando ele saiu do Egito, queridos, o monte estava fumegando, efeito especial, aquela coisa assim, uau! O povo fica com medo. Moisés entra no meio da nuvem e fala, venham, vamos, subamos, vamos ter comunhão com o nosso Deus. O que o povo respondeu? Não, Moisés, sobe você, e tudo o que você falar para a gente fazer, nós vamos. Morreram pela boca. 613 leis, vão lá e cumpram agora. Nunca conseguiram cumprir. A lei só trouxe à tona o pecado do coração deles. Queridos, a lei estava bem definida, queridos, tocava todas as áreas da vida. A ponto de, se você constrói uma lajezinha, você não colocar um parapente, alguém morrer, a culpa é sua, o sangue cai sobre você. Essa era a lei. E as pessoas, e até hoje nós queremos um manual de regras. Quais são as leis, pastor? Uma vez me deram uma boa ideia, falou, pastor, prega sobre os 10 mandamentos, pastor. E fala para o povo parar de pecar. Eu falei, querido, se fosse tão fácil eu escrever os 10 mandamentos na parede, nem pregava. Falava, leiam aqui, cumpram isso e vivam em paz, Deus abençoe. Me ocupava, não precisava gastar algumas horas fazendo mensagem, era só ler os 10 mandamentos. Não é assim que funciona. Porque o relacionamento com Jesus não são regras, queridos. Se fosse assim, a Bíblia colocaria um manual a ser seguido, regras a serem seguidas. Você já percebeu que você não encontra? Você procura no Novo Testamento e você não encontra um padrão. Não encontra, queridos. Queridos, Jesus fez um padrão de cura? Não. Para um ele falou, abre a boca. Soltou a língua. Para outro ele foi, cuspiu, fez uma bolinha, enfiou no olho do cara, falou, vai lá se lavar. Se você visse Jesus, os cultos de Jesus, você se escandalizaria. O que Jesus fez? Cuspiu na boca do cara, você está louco? Pôs baba na língua e colocou na língua do outro. Fez uma bola de guspe, queridos. E eles não escovavam o dente, queridos. Imagine o cheiro daquela bolinha entrando assim. Por que ele não fez um padrão? Queridos, se ele repetisse alguma cura, o que nós ia fazer hoje? Até hoje, queridos, tem gente que pega o lenço de Paulo, queridos, e sai falando que vai fazer milagre, e ainda vende por 50 cada lenço. Você entendeu? Se houvesse padrão, a gente ia fazer a mesma coisa, repetir, ia fazer igual receita de bolo, queridos. Nem receita de bolo funciona. Você já viu que se você faz um bolo, nunca sai igual?
pode seguir a receita que parece que é a mão da pessoa que faz o negócio? Sim ou não? Não é verdade? Sabe por quê? Você pode fazer o certo com a intenção errada, que vai ser errado. Eu vivo falando isso para vocês. Não adianta, queridos. Você pode ir lá, queridos, viver a vida mais certinha possível. Se as suas intenções estiverem erradas, vai ser errado. Errado. Pastor, então nós não tratamos as pessoas de forma igual? Não. Lógico que não. Não tratamos, queridos. Não é de forma linear. Jesus não agia da mesma forma com seus discípulos. Sim ou não? Quando você olha Jesus agindo com seus discípulos, queridos, era totalmente diferente. Um discípulo de Jesus estava tão próximo a ponto de deitar no seu peito, que era João. E o outro, queridos, estava tão longe a ponto de roubar as ofertas, queridos, que era Judas. E se escandalize, Jesus sabia que ele roubava. E Jesus não fala nada para ele. Jesus não confronta ele. Para cada discípulo, Jesus agia de um jeito. Se você olhar para a sua família, nem filho você trata igual. Sim ou não? Eu educo meus filhos tudo igualzinho. Não tem como, queridos. A correção que pega em um não pega no outro, não é verdade? Você não educa filhos da mesma maneira. Assim como você não discipula e cuida de pessoas da mesma maneira. Olha que interessante isso aqui, queridos. Lucas capítulo 10, do verso 13 ao 15. Ai de vocês, Corazim. Ai de vocês, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom, se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito tempo elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Carfanaum, que pensa que será levado até o céu, será jogada no inferno. Queridos, nem no juízo vai ser linear. Alguns se escandalizam, então Deus não é justo, queridos, nem no juízo as coisas não vão ser lineares. Alguns vão ser julgados com mais rigor e outros com menos rigor. A quem muito é dado, muito será cobrado. Sim ou não? Queridos, nem no juízo as coisas são lineares, queridos. Não existe uma zona de corte, queridos. Por isso que nós somos desafiados a liderar como Jesus, olhando para o propósito, para aquilo que a pessoa vai se tornar ainda. Entendendo tempo e modo. Entendendo que para cada pessoa é uma ação. Senão a gente vai escrever assim, se olhar feio para o irmão, 3 dias de banco. Se fazer isso, é isso. Queridos, não tem como. Posso ouvir um amém? Sim ou não? Jesus olhava para Pedro e via Pedro de Atos, queridos, onde a sua primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram. Sabe por quê, queridos? Pessoas são transformadas. Pode parecer clichê, queridos, mas você precisa entender. Pessoas são transformadas, falam amém. Pessoas mudam. Por que você está falando isso, pastor? Porque nós vivemos em um ambiente que as pessoas olham, fulano de tal, sempre foi assim, desde pequena essa praga, assim, lá da escola, sempre foi assim, não muda. Não muda porque é parente de fulano de tal, tem o nome de tal, isso sei que. Você já ouviu esse papo assim? Queridos, pessoas mudam, queridos, pessoas são transformadas pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é real, sim ou não? Ele é real, queridos, ele transformou e está transformando a minha e a sua vida. E ele vai continuar transformando pessoas ao longo da história. E nós vamos ver pessoas sendo transformadas de fé em fé e glória em glória. Nós vamos ver pessoas que vão entrar pelaquela porta arrebentadas, queridos, sendo transformadas.
restauradas, fortalecidas. Sim ou não? Olha o que Lucas, capítulo 9, do versículo 53 ao 55 nos fala. Olha que interessante. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para que os consuma? Mas Jesus, voltando-se, o repreendeu. Deixa eu contar o contexto da história. Está Jesus, queridos, andando, eles chegam num lugar, as pessoas rejeitam a Jesus. Quem que fala ali? Tiago e João, pensando lá em Elias. Lembra quando Elias mandou descer fogo e matava todo mundo? Tiago e João olham para aquela aldeia e falam assim: ó, você quer, Jesus, que a gente ore e caia fogo do céu e mate tudo esse povo aí? Queridos, eles criam que ia acontecer. Só que sabe quem que é esse João? O discípulo do amor. Jesus chama eles de Bar-Jonas, filhos do trovão. Queridos, esses homens oram para que Deus matasse pessoas. Depois de um tempo, no que se torna João? O discípulo do amor. A ponto de escrever 3 epístolas, queridos, que dão um nó na nossa cabeça. Pegue as 3 cartas de João, queridos, e seja confrontado pelo amor. A ponto de você ler e falar assim: cara, eu não entendo, como? Por quê? Porque João foi transformado. Ele não é mais a mesma pessoa. Quando nós olhamos para Pedro, queridos, Pedro, ele amava Jesus. Ele amava Jesus. Olha o que João capítulo 13, versículo 36 ao 38 nos fala. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, você me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, que antes que o galho cante 3 vezes, você me negará. Queridos, a gente sabe que os discípulos seguiam a Jesus com as intenções erradas. Eles achavam que Jesus ia tirar o Estado de Israel, tirar o Estado de Roma, colocar o Estado de Israel, iam colocar eles em uma posição superior. Eles seguiam Jesus com as intenções erradas, que até aquele momento eles não tinham se convertido. Queridos, mas eu creio de todo o coração que Pedro amava Jesus. Que Pedro olhava Jesus como um amigo. Talvez até como um irmão mais velho. Eu creio de todo o coração, queridos, que Pedro amava o seu amigo, que Pedro amava Jesus, até mesmo, queridos, porque no primeiro impulso, quando prendem Jesus, o que Pedro faz? Saca a espada e corta a orelha de Malco. Pedro estava pronto para sair na mão, queridos. Se precisasse brigar, queridos, Pedro ia brigar por Jesus, até pelo seu modo impulsivo de ser. Só que Jesus repreende ele, cola a orelha de Malco e fala: cara, não vai brigar não, cara. Aquele que com a espada fere a espada, com a espada vai ser ferido. Pedro, se você morrer nessa briga agora, você estraga todo o propósito. Ou Jesus ia ter que ressuscitar ele. Sim ou não? Eu entendo de todo o coração que Pedro amava Jesus, queridos. E aqui eu me vejo em Pedro. Quantas vezes, queridos, na presença de Jesus, nós fazemos juras de amor para ele. Ah, Jesus, eu te amo. Eu não te largo por nada. Quantas vezes, queridos, na presença de Jesus, nós estamos fazendo declarações de amor. Senhor Jesus, eu te dou a minha vida. Eu quero viver por você. Muitas vezes falamos de Jesus como Senhor, e Ele é, queridos. Mas muitas vezes nós olhamos Ele como um amigo também. E nós falamos: eu amo esse meu amigo. Eu amo a Jesus. Fazemos juras de amor na presença dEle. Mas horas depois, o que nós fazemos? Acabamos negando Ele.
Olha o que Mateus capítulo 26, do 69 ao 75 nos fala. Preste atenção aqui. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramentos: não conheço esse homem. Pouco depois aproximou-se os que estavam ali e disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Poucas horas antes, Pedro estava fazendo juras de amor ao seu amigo. Por isso que eu me identifico muitas vezes com Pedro. Muitas vezes nós estamos aqui fazendo juras de amor para Jesus. E de repente nós caímos em um vale, queridos, e estamos negando Ele. Negando seus ensinamentos. E Pedro negou a ponto de praguejar. Olha o que a palavra praguejar significa, queridos. A palavra praguejar significa amaldiçoar. A grande verdade é que Pedro estava xingando a Jesus. Consegue me entender? Amamos a Jesus, mas quando confrontamos os seus ensinamentos com as nossas vidas, queridos, Jesus, percebemos toda a nossa fragilidade, sim ou não? Quando olhamos para o mandamento do amor, queridos, e olhamos para a nossa vida, nós falamos: Jesus, eu te amo, mas eu não consigo ainda. Quando a gente olha para o mandamento do perdão, queridos, nós olhamos: Jesus, me ajuda, sim ou não? Jesus. Uma vez, queridos, bem no comecinho, quando eu tinha me convertido, estava no momento de louvor na igreja ali, eu fazendo juras de amor para Jesus, e eu cheguei a uma conclusão simples. Eu olhei assim e falei: nossa, Deus é todo poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus é soberano Senhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu cheguei a uma conclusão extremamente simplista e falei: Deus, eu te dou a minha vida. E eu pensei na minha cabeça inocente, pensando assim: é só entregar tudo para Jesus e tudo vai dar certo, aleluia, não preciso fazer nada. Queridos, eu percebi que não é tão simples assim. Eu percebi que muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Muitas vezes nós falamos: Jesus, eu te amo, e logo depois nós estamos negando a Ele, como Pedro, com as nossas ações e atitudes. Muitas pessoas se decepcionam com a igreja, queridos, mas não entram em um vale, que é o vale da decepção. Nós precisamos entrar nesse vale. Olha que interessante, queridos, Mateus capítulo 26, 32 e 33. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser tropeço para todos. Imagine, queridos, você está em uma equipe de 12, trabalhando 3 anos e meio, todos juntos. Se levanta um camarada desse e fala assim: todas essas pragas aí, eles podem te deixar, mas eu não vou não. É isso que Pedro estava falando. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser tropeço para todos, nunca será para mim. Queridos, Pedro, no fundo, ele se achava melhor que os outros. Mesmo que todos venham a tropeçar, eu não vou. Por isso ele precisou entrar nesse vale, que é o vale da decepção, onde ele chorou amargamente.
aonde a sua autoconfiança foi desfeita, queridos, onde o seu moralismo foi desfeito, onde o sentimento de superioridade foi desfeito, onde começa a nascer um novo Pedro. Queridos, nós precisamos entrar no vale da decepção, aonde olhamos para as nossas forças e falamos, Jesus, não tem como. Queridos, se você lê a primeira carta de João, a segunda carta de João, a terceira carta de João, e você não chegar na conclusão, Jesus, não tem como, pelas minhas forças eu não consigo, eu não sou melhor do que ninguém. Se você lê 1 Coríntios 13, aonde o amor não busca os seus próprios interesses, um pequeno versículo, você tem que olhar para você e falar assim, eu não consigo. Eu posso fazer juras de amor para Jesus aqui, mas na prática eu não consigo. O vale da decepção, queridos, precisa entrar no nosso coração. Nós precisamos entender isso, queridos. Sabe por quê? Jesus já tinha visto essa cena. Olha o que Lucas, capítulo 22, versículo do 60 ao 62 nos fala. Mas Pedro insistiu, homem, não sei o que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Preste muita atenção aqui. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou das palavras do Senhor, como lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro dali saindo chorou amargamente. Quantos viram aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Vocês lembram? Sim ou não? O Mel Gibson foi genial nessa cena. Jesus estava extremamente machucado, e já tinha passado, ele estava machucado. Jesus está prostrado, Pedro está um pouco longe, e se você perceber no filme, você vê que os olhares se cruzam, Jesus olha para os olhos de Pedro. E é interessante, queridos, que o ator conseguiu expressar compaixão. Quando nós entramos no vale da decepção, e talvez alguns estejam aqui, que você olha para as suas forças e você fala assim, eu não consigo viver como Jesus tem me falado. Você vai cruzar os olhos com Ele, queridos, e Ele não vai te julgar. Quando Ele cruza os olhos na sua dificuldade, e você reconheceu essa dificuldade, você fala, cara, não dá. Ele vai nos olhar com compaixão. Não dá. E deixa eu falar para você, não dá. Não dá para viver na nossa força, queridos. Queridos, você já tentou mudar algo em você? De verdade? Você já tentou? Você conseguiu? Por um tempo, talvez sim, se você for muito bem disciplinado. Mas depois de um tempo, você volta a fazer a mesma coisa, né? E não adianta nem ler o livro O Poder do Hábito, que você não vai conseguir, queridos. Aquilo é força humana. Graça e favor de Deus não tem nada a ver com autodisciplina, queridos. Quando você olha a palavra de Deus, queridos, ela vai sondar o nosso coração, sim ou não? Por mais que você finja, sorria e abrace e cumprimente todo mundo, se estiver dentro de você borbulhando, eu quero matar essa praga. É nessa hora que você precisa se render e falar, Jesus, eu não consigo. Pedro, de alguma forma, ele se achava muito superior aos outros. Mas ele amava o seu amigo. E eu não acho que ele estava sendo falso, ele amava Jesus. Só que Jesus precisou empurrar ele para o vale da decepção. Jesus precisou empurrar ele para um lugar que ele olhasse assim e falasse assim, eu não tenho mais força. Eu não consigo. Eu não consigo servir esse Jesus. E nós precisamos levar as pessoas a um ponto de elas falarem assim, eu não consigo servir esse Jesus. Que é o vale da decepção. O olhar de Jesus cruzou ele na pior fase que ele estava, queridos. E você acha que Jesus estava olhando assim, ô pilantra, você me deixou na mão, cara. Jesus estava olhando com amor para Pedro. E eu quero te falar, se você está no vale da decepção, você está percebendo que você não está conseguindo servir. É dali que começa a florescer o teu chamado.
é dali que começa a florescer uma nova pessoa. Só começa a florescer, queridos, quando o moralismo cai. Sabe por que eu falei que muitas pessoas estão decepcionadas com a igreja? Só começa a cair ou florescer algo quando você não terceiriza mais. Eu estou frustrado porque a igreja... Não é a igreja, queridos. Não é a igreja. É que nós não conseguimos ser como Jesus. Pelas nossas forças. E nós precisamos entrar no vale da decepção, para que toda a força humana se cesse, e o poder do Espírito comece a se manifestar através das nossas vidas. Consegue me entender? E o vale, queridos, Deus é estratégico para cada propósito. Existe um tempo e um modo, sim ou não? Para cada pessoa um vale. E Ele pega você pela mão e Ele vai te levar para o vale da decepção. E Ele profetiza para Pedro: Pedro, ó, antes que o galho cante, você vai me negar por 3? Pedro nem ligou para o que ele falou. Falou: eu nunca vou fazer isso. E o que aconteceu horas depois? Ele fez. Você já viu, queridos, que tem coisas que no teu moralismo você fala: eu nunca vou fazer igual aquele outro. E parece que as coisas culminam para você fazer, e você acaba fazendo. E de repente você está no vale da decepção. Só que o vale da decepção é bom, porque você se decepciona com você mesmo. E eu quero falar para você, você precisa se decepcionar com você mesmo. A ponto de você olhar para a palavra de Deus e falar assim: eu não consigo viver isso. Enquanto você se achar forte, eu consigo. Você não está pronto. Você está me entendendo? Porque quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Porque as suas forças cessaram. Você já tentou perdoar uma pessoa na sua força? Eu vou perdoar, vou perdoar, vou perdoar. De repente você olha para dentro de você e você fala assim: cara, eu não consigo. Eu não consigo. E o eu não consigo abre uma porta de possibilidades para o Espírito Santo agir na sua vida. Queridos, quando eu olho igreja, quando eu olho pessoas, mesmo sendo pastor, tem horas que eu olho e falo assim: eu não consigo amar Deus. Eu preciso do teu Espírito Santo agindo na minha vida. Eu não consigo amar no padrão do Senhor. O amor não procura nada, ele não busca o seu próprio interesse. E nós vivemos buscando os nossos próprios interesses. Nós precisamos entrar no vale da decepção, queridos, e falar: eu não consigo. Enquanto os outros forem piores do que nós, enquanto a nossa autodisciplina, a nossa moralidade, as nossas máscaras forem maior do que isso, queridos, nós não vamos ver a ação de Deus em nós. E Pedro precisou beber dessa fonte, que é a fonte da decepção. Consegue me entender? Pedro foi levado a isso, queridos. Jesus tinha visto essa cena, ele olhou para a mazela da alma de Pedro. E não com um olhar de acusação, mas com um olhar de comparação. Queridos, Jesus amou a Pedro. Quando olhamos para as pessoas que nós lideramos, queridos, que nós estamos cuidando, nós precisamos amá-las, queridos. Na pior fase que elas estão vivendo. Pedro estava negando a Jesus e seus ensinamentos a ponto de praguejar ele. E Jesus o amou. Assim como eu e você muitas vezes. E Ele está nos amando. Vendo o propósito. Vendo quem Pedro se tornaria. Olha o que Atos capítulo 2, versículo 41 nos fala. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas.
aqui está, queridos, 3 anos e meio depois, com o maior pastor da história. Queridos, Jesus é o homem mais espetacular que pisou sobre a face da terra. E a transformação de Pedro e sua equipe demorou 3 anos e meio. Com o maior pastor da terra. Nós podemos ver agora o ministério de Pedro florescendo. Pedro se torna um pescador de homens. Por isso eu quero falar uma palavra para você. Não desista de Jesus. Não desista do seu chamado. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida, por mais que você olhe e você fale, cara, não dá, não tem como, eu não consigo. Não desista. Porque Deus está olhando lá na frente, queridos. Por isso, não desista de pessoas. Por quê? Porque Deus está olhando lá na frente. Não desista de Jesus. Se você está bebendo do vale da decepção, entenda uma coisa, é isso que vai nutrir as tuas novas raízes. Porque nunca mais você vai se apoiar na sua força. E eu tenho certeza que pessoas se apoiaram na sua própria força, no seu talento, e se frustraram. Você se apoiou no seu moralismo, na sua criação, você se apoiou em coisas e desmoronou. Essa decepção que você está bebendo vai fortalecer as novas raízes e o seu chamado, o seu propósito, o seu ministério, ele vai florescer. E assim como Pedro, você vai ver a bondade e a fidelidade de Deus se cumprindo na sua vida. Você recebe essa palavra no seu coração? Quero te convidar a você a se colocar em